Glória a Deus, e estamos muito felizes de começar esse mês dessa forma, com tanta diversidade também do corpo de Cristo, que demonstra através de jovens, crianças, adultos, e nesse período vai ter os jovens. E eu gostaria de chamar uma pessoa que me inspira muito, é um amigo. Eu tive o privilégio de poder estar na igreja dele, no acampamento de jovens, ano passado, e gostaria de chamar aqui o Léo Cristóvão, o pastor Léo Cristóvão. Ele é pastor de jovens da primeira igreja batista em Fortaleza. É alguém que é uma referência no nosso estado e para além do nosso estado, assim como também no Ceará. Ele é pernambucano, mas quem conhece ele, eu acho que ele realmente deveria ir para o Ceará, porque eu não acho um cara mais engraçado que ele, não. Ele é o meu amigo mais divertido, né? Distante, mas é verdade, você é muito legal, cara. E Deus vai falar o coração de vocês, assim como Deus tem falado ao meu coração através da vida dele. Foi uma coincidência muito boa. Ele veio para cá para poder estar num evento com os jovens e a gente se aproveitou, né? Ele estava livre e hoje ele vai poder compartilhar o evangelho com vocês. Eu queria orar por ele, pelo ministério que ele tem lá, e pedir a Deus que fale ao nosso coração. Pai, te louvo pela vida do pastor Léo, te agradeço pela vida de constância que ele tem tido, Pai, diante de ti, abençoando a tua igreja e, em especial, cuidando de jovens, Pai. Te agradeço pelo esforço que ele tem de se comunicar, de poder compartilhar a tua palavra com jovens e adolescentes. Te louvamos porque a gente percebe, Deus, o amor que ele tem por ti, o amor que ele tem por essa juventude e como isso nos inspira. Por isso, Pai, da maneira que o Senhor já tem usado o teu filho, fala conosco também hoje. Usa a vida dele, a sua experiência, o conhecimento que o Senhor tem dado a ele na palavra, para falar ao nosso coração. Abençoe a vida dele, abençoe a vida da Simone, sua esposa, abençoe sua família, Pai. Te pedimos que o Senhor continue a abençoar a PIB de Fortaleza, Pai. Essa é a nossa oração, estamos aqui diante do Senhor, te pedindo graça, em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom é estar com os irmãos nesse dia. Que bom é que Deus faz essas coisas. Deus, Ele une propósitos, não é? E com toda certeza, o pastor Tiago é um grande amigo, né? E Deus tem unido os nossos propósitos naquilo que nós pensamos sobre igrejas, sobre gerações, sobre ministérios, adolescentes, jovens e tudo aquilo que tem sido um grande desafio para nós como igreja. Eu quero dizer que estou grato demais a Deus por estar esse período em Recife. Eu vi desde sexta-feira, numa sequência de participações, eu vim para participar de um encontro da Juventude Batista de Pernambuco, lá em Aldeia, né? E lá ontem foram 1.300 jovens de várias igrejas espalhadas pelo Recife, região metropolitana, e ali a gente esteve ali compartilhando da palavra de Deus, e foi um tempo muito bom também, assim como tem sido um tempo muito bom estar cultuando com os irmãos. Eu trago um abraço da nossa equipe de pastores da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, não é? Estarei voltando amanhã para lá já, mas também já fico com saudade dos irmãos, já fico com saudade desse tempo aqui em Recife, não é? Sou pastor de jovens, né? Já foi mencionado na Primeira Igreja Batista lá em Fortaleza há 11 anos, não é? Há 11 anos eu tento ser demitido daquela igreja, mas aquela igreja me ama demais. Então temos estado lá todo esse tempo e tem sido muito bom ver a juventude passar, não é? Até a minha, inclusive, não é? Você já começa a perceber pelo excesso de falta de cabelos que eu tenho, não é? Alguém já disse que eu estou sendo arrebatado aos poucos, né? Então Deus já começou a levar uma parte de mim, né? Talvez isso aconteça com alguns dos pastores dessa igreja também, não é? Não sou louco mencionar o nome dele, mas nós sabemos o quanto também o tempo passa. E em 11 anos eu tenho visto também o que Deus faz nas gerações. Em 11 anos eu pude perceber um Deus que abençoa o adolescente, que prepara o jovem para a vida, para o casamento, para sua autonomia financeira. Tempo passando e vidas sendo transformadas à medida daquilo que Deus vem fazendo. Eu nem sempre fui pastor, também já fiz carreira missionária, eu já fui um dos missionários
que os irmãos oravam nas campanhas missionárias. Fui missionário de missões nacionais no projeto Cristolândia em Recife, não é? No meu período de seminário. Estagiei na Cristolândia em São Paulo e foi no mesmo tempo que o plano de trazer uma Cristolândia para Pernambuco se cumpriu. Então eu volto para Recife para implantar, junto com uma equipe, a primeira equipe de radicais, a Cristolândia em Recife. Então tive esse tempo, depois Deus me levou junto com a então minha esposa, recém-casados, para Goiás, onde nós ministramos trabalho com jovens, adolescentes nas escolas, através da MPC, e também um ministério Prega a Palavra, de pregação expositiva, treinamento para pastores, seminaristas. E de lá para cá, Deus nos levou para então o Ceará. Então eu me considero pernambucano, mas eu nasci em São Paulo. Então, gente, eu sou do Brasil, não é? As pessoas dizem, você viajou tanto, você é militar. Eu disse, olha, tem duas pessoas que viajam muito, militar ou traficante, e eu não sou militar, não é? Então, nós traficamos a palavra de Deus, né? Nós levamos a palavra de Deus para muitos lugares. Nessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos de um texto que me chama a atenção sobre algo que se faz necessário tempo após tempo, dia após dia, nas igrejas. Eu sei que a Igreja Batista Emanuel é uma igreja missionária. A nossa igreja lá em Fortaleza também é. Campanhas missionárias, viagens missionárias, pensando no alcance, no evangelismo das pessoas. Mas existe uma missão extremamente importante e muitas vezes despercebido por nós, e não por negligência, mas porque às vezes a gente não foca nessa missão, que é uma missão geracional, é uma missão dentro da igreja. É a passagem do evangelho, das responsabilidades, das posições, dos ministérios, de avô para os pais, dos pais para os filhos, dos filhos para os netos. É a passagem geracional. E quando a gente pensa sobre novas gerações, a gente tem que pensar que legado a igreja está deixando para estes. O que nós temos feito, pensando de forma missionária, internamente dentro da igreja, no alcance daqueles que estão vindo, daqueles que estão chegando, daqueles que estão subindo no sentido de amadurecer, no sentido de crescer, de somar idade na sua vida e encontrar, sim, prazer em estar na igreja, em cultuar a Deus, em dedicar-se no ministério, em, quem sabe, um despertamento vocacional. Quando eu falo de missão geracional, não é apenas para vocacionados, é no entendimento de que, no fim, todos temos a mesma vocação. Uma vez salvos, alcançar aqueles que ainda não tiveram um encontro com Jesus. Uma vez salvos, sermos proclamadores desse evangelho maravilhoso de que Cristo já veio. Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele se entregou, ele morreu por nós. E por causa dele, nós temos vida e nós temos vida eterna. Essa mensagem, ela precisa ser contínua. E como nós vamos reagir diante desse grande desafio? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aqui você tem uma profecia geracional. O desejo que Deus tinha para que a mensagem, para que a sua palavra tivesse alcance contínuo, passada de geração em geração. Aqui a bênção é para casa, a bênção é para a família, a bênção foi recebida pelos judeus como um processo literal, de colocar nos umbrais, de colocar no meio dos olhos, de colocar nas mãos.
Mas é muito mais profundo do que isso. É pensar na ação, nos pensamentos, colocando em lugares estratégicos dos nossos lares essa palavra. E mais, passar à próxima geração, inculcar na cabeça dos filhos essa mensagem, ser presente nos pensamentos deles também. As crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, eles pensam em tanta coisa. Eu tenho até medo de mencionar o tanto de coisa que esse povo pensa. Mas ao mesmo tempo, será que em meio a tudo que eles pensam, o mais importante, a prioridade dos seus pensamentos, é essa palavra de Deus? É o que Deus deseja para a vida deles, assim como já é para a tua vida, meu irmão. Assim como os teus pensamentos permeiam em preocupar-se em pagar boleto, em cuidar da tua casa, da tua família. Mas antes de tudo, você sabe que Deus é prioridade na tua vida. Será que os nossos jovens pensam assim? Será que os nossos adolescentes pensam assim? Será que em meio a um mundo que a gente vive hoje, de tantas lutas para a gente conquistar as nossas coisas, de tanto desafio para a gente crescer e amadurecer, será que Deus está em primeiro lugar? Porque eu me preocupo em morar numa cidade como Fortaleza, que as pessoas estudam tanto para passar nos maiores concursos, onde tem colégios que são famosos por isso, onde tem jovens, adolescentes, que a prioridade deles é estudar, não é Deus. Eles têm Deus, mas a prioridade é estudar. Em saber que foram os pais que colocaram isso na cabeça deles, dizendo, a gente já paga tão caro para você estudar, você tem que estudar. Mas quem é que paga para ser cristão? Quem é que paga algo para ter Deus no coração? Isso nem custa dinheiro, custa esforço. Custa a preocupação com aquilo que eu quero conversar com os irmãos essa noite, de uma missão geracional, de entregar. Aqui eu não quero condenar ou tirar qualquer possibilidade dos nossos jovens buscarem melhora profissional, de maneira alguma. Nós temos que ser relevantes na sociedade, nós precisamos, como povo de Deus, estar nas camadas da sociedade e influenciar para o bem. Médicos, engenheiros, advogados, funcionários, presidentes, nós precisamos ter gente de Deus. Mas, hoje, olhando para a nossa conjuntura social, a preocupação nem é essa, é se dar bem na vida, é conquistar para poder ter. E será que é isso que Deus quer de nós? Será que esse era o desejo de Deus? Quando através dessa profecia revelar ao seu povo que a palavra tem que estar nos lugares estratégicos da casa, tem que estar no coração, na mente, nas mãos, tem que estar na mente das crianças. Será que Deus não está dando um sinal, mas tão antigo aqui em Deuteronômio? Então é por isso que eu quero te convidar a abrir sua Bíblia agora, em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 41. Esse é o texto da nossa reflexão. O texto do Antigo Testamento era só para confundir os irmãos. Agora a gente vai começar a mensagem. Lucas 2, a partir do versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: Ora, todos os anos iam seus pais para Jerusalém, à festa da Páscoa. E tendo eles já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem a sua mãe. Pensando, porém, que eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando viram, maravilhavam-se, e disse-lhe a sua mãe: Filho, por que fizesse assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E então
eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Deus amado, mais uma vez falamos contigo, Pai, nessa noite. Nesta feita, te peço em nome de Jesus, aplica a tua palavra em nosso coração, Senhor Deus, a começar em mim. Fala conosco, Senhor Deus, que não sejam as minhas, mas as palavras do Senhor, o agir do teu Santo Espírito em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui nós temos um texto difícil. Ele é um texto difícil porque é a única menção de Jesus adolescente. Nós não temos um contexto, nós não temos um texto que prepara a gente para conhecer a personalidade do adolescente Jesus. De que modo ele pensava, de que modo ele agia, a gente tem simplesmente um relato. E temos palavras do Jesus adolescente, mas ainda não confere, não nos dá margem para tentar imaginar como ele se comportava, como era o adolescente Jesus. Aqui nós temos um relato rápido e que também não nos mostra como era a relação dos pais com Jesus no dia a dia. É um texto difícil então, porque não temos tanto contexto para enriquecer o que acaba de acontecer aqui. Mas é também um texto que nos revela várias situações, vários pontos na relação dos pais de Jesus com o Jesus adolescente, que gera ou precisa gerar em nós o entendimento de que a dificuldade dessa tal de missão geracional que eu tenho falado, não é coisa dos nossos dias, acontecia também naquele tempo. Naquele tempo também havia dificuldade de comunicação. Naquele tempo também havia distanciamento entre pais e filhos. Naquele tempo também os mais velhos não conseguiam pensar igual os mais novos. E isso aconteceu até na família de Jesus. Imagina na minha e na sua, meu irmão. Imagina na família do seu Zé, imagina na família da Dona Maria, imagina na minha família, meros comedores de cuscuz. Como é que nós vamos aprender? Então vamos tentar tirar algumas lições desse texto. Mantenha sua Bíblia aberta em Lucas 2, a partir do versículo 41. Em primeiro lugar, dos versículos 41 a 43, a gente tem aqui uma decisão dos pais de Jesus, que foi não estar com Jesus o tempo todo. Eles não Jesus. Eles estavam fazendo essa mudança de cidades para ir para a festa. Era uma cultura judaica. As famílias, elas se encontravam e iam de uma cidade para outra em comboio. Muitos deles apenas sobre suas próprias chinelas. Talvez alguns tinham algum animal de carga, mas era um comboio de gente andando ao longo das estradas. Eram outros tempos também, meus irmãos. As pessoas confiavam umas nas outras. Não tinha ali pessoas no meio da estrada para sequestrar crianças, para tirar e roubar deles. Não, eles confiavam uns nos outros. E ainda que nem todo mundo fosse uma só família, ter uma criança ou um adolescente distante dos pais fazia parte da cultura, alguém está cuidando dele. Para eles, isso era normal. Mas aqui fica uma mensagem para nós, os tempos que vivemos são outros. A gente não vai sair por aí, transitando pela cidade em comboio de pessoas e deixar as crianças para trás. Ninguém faria uma coisa dessa. Ninguém. Talvez você está pensando no seu filho aí, adolescente, pastor, eu faria, ó. Não, meu irmão, cuide do seu filho. Aqui, os pais de Jesus se distanciam dele. Mas a reflexão que eu quero tirar aqui é justamente sobre o distanciamento. É sobre a possibilidade que nós temos de, à medida que os anos passam, a gente se distanciar da comunicação verbal, linguística, da comunicação dos pensamentos, de uma comunicação com os nossos filhos, ou com os adolescentes da igreja, ou com os jovens da igreja, ou com as crianças, que nós não alcançamos mais. Chega um adolescente para o pai e diz que o pai tem que farmar aura mais ego. E o pai vai dizer, meu filho, para de falar palavrão em casa. E o filho vai achar isso super normal. Mas quando eu falo farmar aura aqui, já tem adolescente que está com vergonha de mim. Porque para ele isso já é passado.
Gente, são palavras que talvez você nunca tenha ouvido, que eu acabei de falar, então vá pesquisar. Mas ao mesmo tempo são palavras que são realidade no universo deles. Distanciamento. A gente já não comunica tão bem. Muitas vezes o que a gente está perdendo na vida deles é justamente o desenvolvimento. Mas deixa eu falar um segredinho para os adolescentes e para os jovens. Os pais de vocês um dia foram adolescentes também. E eles tinham as gírias deles na época. E era vergonhoso também, igual é farmar a aura. Era diferente, eram outras palavras, eram outras culturas, outras gírias. Mas o tempo passou. E não são as mesmas. Então, o adolescente que eu fui não é o mesmo adolescente que é hoje. Então, a experiência que eu tenho de adolescente, ela não existe mais. Eu me distancio, e esse distanciamento não é para você se sentir culpado. Eu estou explicando assim porque é um processo natural. Então, o que nós devemos fazer é nos forçar a pensar sobre as gerações, a orar pelas gerações, a pedir para Deus criatividade para alcançar e continuar transmitindo a mensagem da palavra de Deus para as gerações. Tem que haver um comprometimento espiritual. Eu preciso dobrar meu joelho e começar a orar por isso. Afinal de contas, gente, o maior interessado em que as gerações sejam ganhas para Cristo é Deus. Então, se eu pedir algo que Deus tem interesse, será que Ele não vai me dar? Será que Ele não vai nos capacitar a sermos criativos, a alcançarmos as gerações? Mas deixa eu te falar uma coisa, a culpa aqui não é dos pais, não. Porque os adolescentes, os jovens, eles querem se distanciar também. Eles querem ser diferentes. Existem fases no desenvolvimento da criança, para o adolescente e para o jovem, que ele olha para os pais e diz, eu não quero repetir, eu quero ser um diferente aqui nessa casa. Eu quero pensar diferente. Às vezes não sabe nem o que pensar, mas quer pensar diferente. E isso faz parte do desenvolvimento. Ele precisa gerar esse incômodo em si mesmo, para daqui a pouco se desenvolver e ter uma identificação de que ele é como um ser humano, como gente. São fases do desenvolvimento. E aí pensa comigo, se os pais, pela geração antiga, já não alcançam os mais novos, e os mais novos não querem ser alcançados, a dificuldade e o distanciamento fica ainda maior. Jesus, ele está distante dos pais dele. Claro, falei aqui que o ambiente aqui era um ambiente de confiança. Mas, gente, eles estão viajando. Eles ficaram distantes de Jesus, sem notícias dele por um dia. Um dia sem conversar com Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que tem filho jovem, adolescente, você que tem neto, quantas vezes você passa um tempão sem falar com ele ou com ela? Quantas vezes tem jovem aqui na igreja e você é de outra geração que você nunca falou com ele, não sabe nem o nome do jovem. E você olha para ele cantando aqui na frente e diz, esse jovem é esquisito. Mas você não sabe o nome do esquisito. O nome dele não é esquisito, eu tenho certeza disso. Ele não foi, ele não foi registrado no cartório como o esquisito. Claro que jovens esquisitos só tem lá em Fortaleza. Aqui, né, são bem normaizinhos. Inclusive lá em cima, eles estão lá, e alguns já não estão entendendo mais nada do que eu estou falando pelo TDAH. Mas daqui a pouco ele volta e diz, eita, o pastor Léo ainda está ali, eu estou aqui. E com o tempo, a gente vai perdendo esse contato, a gente vai perdendo esse entendimento de que vale a pena se esforçar para conversar, porque parece que cada um já tem seu lugar, a gente se acomoda. E a ideia é evitar o comodismo, porque agora, nos versículos 44 e 45, os pais se desesperam. Eles percebem que Jesus não está mais ali entre eles, e eles vão em busca do seu filho. Versículos 44 e 45. Jesus não estava com eles, de repente eles começam a gritar, não sei, pela multidão de pessoas, de repente eles vão em outras famílias que poderia Jesus estar com eles, a gente não tem esses detalhes. O texto nos fala que eles começam a procurar Jesus entre os parentes e conhecidos. E aí, como eles não encontraram, agora já fazendo o caminho de volta para casa, eles têm que voltar para o local onde possivelmente Jesus foi deixado para trás.
eles vão em busca do filho. Esse é um ponto, gente, em que nós, hoje, em que o meu desejo é que a gente faça essa curva, que a gente faça esse retorno agora, em busca da outra geração. Porque aqui, nos primeiros versículos, eu trouxe a problemática. Então a gente vai agora caminhar para o que fazer. Os pais de Jesus entendem que a falta do filho não foi simplesmente porque eles o abandonaram, ou mais, Jesus fugiu porque quis. O texto não traz isso e os pais sequer desconfiam de uma fuga. A impressão que tem aqui é que por algum motivo os pais sabem que Jesus ficou. Então vamos voltar. Vamos procurar no local de origem da volta da nossa viagem. E aí Jesus fica ali, não é? Jesus estreou, antes do cinema ser cinema, o primeiro Esqueceram de Mim. E nem era Natal, não é? Está lá Jesus, sozinho. O mais assustador que acontece aqui, é que eles só encontram Jesus 3 dias depois. Gente, agora você pai e mãe, 3 dias procurando o filho, isso deve ter sido desesperador. Desesperador. Mas sabe o que também é desesperador? Pensando no processo geracional, é que às vezes, a gente não quer gastar esses 3 dias pela nova geração. Às vezes a gente está perdendo 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente não faz o caminho mais de volta. A gente se acomoda com a distância. Eles voltaram, foi desesperador, possivelmente, mas eles encontraram Jesus. Eles tiveram esse reencontro com Jesus. É possível, meu irmão, voltarmos a ter uma comunicação geracional. É possível fazer o caminho de volta e compreender uma linguagem universal que foi dada por Deus para nós, a linguagem da fé. Você pode não compreender as gírias, você pode não compreender os vídeos que o adolescente assiste, que as crianças estão assistindo, mas a linguagem da fé é universal. O Senhor e Salvador é o mesmo para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o vovô. É o mesmo Senhor e Salvador. São as mesmas histórias. Claro que a criança, ela gosta de ouvir a história de Jonas. Ela gosta de ouvir a história de Sansão, porque no imaginário infantil é como se fossem heróis. O adulto, ele já compreende a teologia de Sansão, a teologia de Jonas. Mas é o mesmo personagem, vindo da mesma palavra de Deus, cuja a evolução ou o aprendizado veio por meio daquilo que Deus gerou no coração dessas pessoas. Essa linguagem é universal, meus irmãos. Se tem algo que pode fazer com que o caminho de volta, esse retorno para as gerações, facilite o contato, é algo que nós já temos, é o conhecimento da fé que nós professamos. Falar de Jesus não escolhe idade. Falar de Jesus, levar salvação de Jesus Cristo, não escolhe idade. É para mim, é para você, independente da idade. Eu pareço ter 18 anos. Pareço ter 18 anos há pelo menos 30 anos. Mas com meus 44 anos, eu já descobri que tem determinada linguagem dos adolescentes que eu não compreendo mais. E que a minha postura não é dizer, sai daqui que eu não te entendo, mas vem para cá que eu tenho algo para te falar, é sobre Jesus. Mesmo que eu não entenda, eu sei que ele precisa entender Jesus. E você sabe disso também. Então, a respeito do entendimento, vem os próximos versículos. Versículos 46 a 50, nós temos o diálogo. A parte principal desse texto é quando os pais encontram Jesus, depois de 3 dias. É quando eles encontram e visualmente eles têm ali algo que talvez, e a gente não sabe, é como eu digo, esse texto é difícil, porque não tem tanto background. Talvez tenha sido a primeira vez que eles viram Jesus numa posição como essa. Jesus adolescente, numa sinagoga falando palavras de sabedoria. Jesus é Deus. O evangelista João, ele vai dizer que Jesus é o verbo que se tornou carne. Então ele é a palavra. Então Jesus adolescente já era coberto de sabedoria, porque ele é a palavra.
Mas a gente não tem detalhes se Jesus adolescente tinha gírias de adolescente da época. A gente não tem detalhes do que é que Jesus gostava de fazer para se divertir, como qualquer adolescente gosta de se divertir. O que a gente tem é que Jesus estava falando num ambiente em que quem levantava-se para falar, digamos, no púlpito daquela sinagoga, eram pessoas de cabelinho bem branco, com muita experiência, considerados mestres. E Jesus adolescente fez todo mundo calar para ouvir o que ele tinha para falar. E foi desse jeito que os pais encontraram Jesus. A primeira mensagem desse encontro dos pais com Jesus, um encontro geracional, é que às vezes a gente não acredita muito nas outras gerações. Às vezes a gente não espera muito deles. Afinal de contas, eles nem viveram tanto quanto a gente. Sabe, quando um adolescente vem conversar comigo, dizendo que está com dificuldade de explicar certas coisas para os pais, que os pais não acreditam que ele pode ter algum tipo de sabedoria, eu digo, olha, tem um detalhe que acontece, é pura matemática, que você nasceu dos seus pais, e a diferença de idade, independente que você tenha 30 anos, permanece a mesma com o passar dos anos, então eles sempre olharão para você como menos sábio do que você é, porque a diferença de idade vai continuar à medida que você envelhece. Então ainda hoje eu tenho 44 anos e minha mãe comenta uma foto e diz, meu filho, você pegou o casaco? Sabe, porque para minha mãe eu ainda sou um menino. Um menino de 44 anos tem vergonha. Mas assim acontece. Jesus Cristo foi visto aqui com muita sabedoria. E talvez os seus pais não imaginavam o poder que havia naquele menino. E é isso que eu quero dizer para os irmãos. Talvez, olhando para as gerações, a gente não consiga enxergar o poder que há nessas gerações. O poder de Deus que há nessas gerações. A palavra de Deus, o potencial que há nessas gerações. E talvez você precisa, com os olhos da fé, olhando para a palavra de Deus, dizer, eu quero ver também esse Jesus nos nossos filhos. Eu quero ver esse Jesus, eu quero me surpreender com esse adolescente, com esse jovem. Eu sei que ele tem algo, porque ele tem Deus, ele tem a presença do Espírito Santo de Deus na vida dele. Precisamos aprender a ouvir então, irmãos. Precisamos aprender a falar também, jovens. Precisamos aprender a falar e ter calma com a comunicação, porque é diferente o tempo. A comunicação é diferente para os mais velhos. Mas precisamos aprender a ouvir também. Precisamos ter paciência para esperar o que o menino Jesus tem para falar, até ele terminar de falar. Mas aí, quando eles encontram Jesus e dentro daquele ambiente, Jesus falando, eles fazem uma abordagem. Eles são sinceros. Não é porque eles estão vendo Jesus sábio, falando numa sinagoga, na frente de mestres, que eles agora vão tratar Jesus como um adulto. Eles foram sinceros. Eles falaram que eles estavam à procura de Jesus. E por que ele fez aquilo com eles? Mas aí a resposta de Jesus pode ser interpretada mal. E aparentemente como uma resposta de um adolescente que está pedindo para os pais calar a boca. Dizendo assim, olha, vocês não sabem o que eu estou fazendo. Vocês deveriam saber que eu estou fazendo as coisas do Pai. Mas a resposta de Jesus não é um fora para os pais. É mais um ensino que ele está dando. Ele está preparando os pais dele para o ministério dele. Ele está preparando os pais para tudo aquilo que havia de vir. Jesus está coberto de sabedoria também ao falar assim com os pais. Ainda que pareça uma resposta ríspida. Não é. Na palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 18, versículo 13, diz, o que responde antes de ouvir, comete estultícia, que é para vergonha sua. Os pais ouviram primeiro Jesus, para depois falar. Jesus ouviu os pais e respondeu. Então houve diálogo aqui. Dos desafios da missão geracional é dialogar. Ah, pastor, era só isso? Era só aprender a dialogar? Gente, mas aprender a dialogar é difícil. É difícil. Porque os mais velhos têm muito para falar porque já viveu muito. E os jovens têm muito para falar porque está aprendendo muito. Então todo mundo tem muito para falar e todo mundo quer um espaço de fala.
mas todo mundo precisa parar para ouvir. Isso é sabedoria. E parar para ouvir, de repente, é o primeiro passo para a gente, depois de fazer essa curva, no encontro com a geração, ou das gerações, ouvir mais um pouco e dizer, eu preciso saber o que eu posso fazer por vocês. Os jovens dizerem isso para os pais, para os mais velhos, os pais e os mais velhos dizerem também isso para os filhos. E aí, quando o pai dizer para o filho dizer para o pai, eu quero ouvir mais, os dois vão ficar calados, ninguém vai falar nada. Mas daí, no ambiente de amizade, de respeito, a gente vai começar a realmente entender o que o outro tem para falar, desde que haja atenção. Não é só dizer, eu preciso saber o que você pensa. Não, é sentar e dizer, filho, fale o que você pensa. E simplesmente silenciar. Gerações. Precisamos também desenvolver muito mais verdade naquilo que nós queremos. Efésios capítulo 4, versículo 25, diz, por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Os pais de Jesus, eles foram verdadeiros, só que Jesus também foi verdadeiro. E a verdade, você já ouviu essa frase, a verdade dói. E às vezes o filho, as gerações, os adolescentes, os jovens precisam aprender também a ouvir verdades que doam. Porque a gente não gosta de ouvir verdades. Mas os mais velhos também. A gente não é dono da verdade. O dono da verdade é Deus. Aqui o dono da verdade é Jesus Cristo. Mesmo assim ele ouviu os pais. E eles foram sinceros. E Jesus também foi sincero. A verdade pode ser dolorosa muitas vezes, mas ela é a verdade. Nós precisamos ser mais verdadeiros, e não apenas falar para agradar, e não apenas falar sem ser uma verdade total, porque meia verdade é mentira. Nós precisamos ser sinceros também no desejo do nosso coração. Filhos, vocês precisam ser sinceros para os seus pais, vocês precisam ser sinceros, líderes jovens. Vocês precisam dizer o que realmente está no coração de vocês, porque se não falar, como a gente vai saber? Ah não, mas se eu falar o que eu estou pensando para o pastor vai me tirar da igreja. Mas a gente precisa entender as demandas. Os pais precisam conhecer melhor o que vocês têm no coração de vocês. Ah, eles nunca vão me entender. E aí você não vai contar, adolescente, jovem, você não vai falar para eles o que você pensa, porque você já premedita de que eles não são capazes de entender. Será que esse conhecimento é tão grande assim? Aqui você tem alguém que é dono do conhecimento, Jesus Cristo, e mesmo assim ele responde aos pais. Jesus poderia dizer, pensar o seguinte, eles são humanos, eles não vão entender, eu sou divino, então eu não vou nem explicar. Não, ele explicou para os pais, ele respeitou a geração anterior a dele. Ele fez a parte dele. No fim, nós precisamos em tudo isso, aprender a desenvolver a nossa capacidade de amar. Porque o que vai unir tudo isso será sempre o amor. Nós amando uns aos outros, amando as gerações, dispensando amor mesmo, e não apenas fazendo sinais de amor, presenteando as gerações, como se fosse uma forma de amá-los apenas, mas sendo amáveis, abrindo-se para receber amor também, porque eu sei, adolescente e jovem, que vocês querem ser amados, mas vocês ficam na dureza, esperando o amor vir de lá para cá. É preciso ser amável, se abrir para receber, porque de repente, o amor dispensado pelas gerações anteriores, pelos mais velhos, é um amor que não te alcança, mas é o amor que eles têm para dar. É diferente, mas é amor. Assim como das gerações mais novas, o que eles têm para oferecer não seja a mesma linguagem de amor que os mais velhos têm, mas é o que eles têm para oferecer. O amor. Desenvolver nossa capacidade. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Eis um grande desafio para nós. Já temos uma linguagem, a linguagem da fé. Mas precisamos ter o incentivo, a motivação para a linguagem da fé.
O incentivo e a motivação é o amor. É disso que nós precisamos para vencer essa missão geracional. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você, com fé, com o joelho no chão, em oração, todos nós, os mais novos, os mais velhos, vamos vencer as distâncias. Vamos fazer a reconquista, a curva, o retorno. Vamos nos reencontrar, vamos nos comunicar, vamos falar verdades, em amor. E no fim, a linguagem que mais precisamos ter, a nossa fé a respeito de Cristo Jesus, ela vai prevalecer. As crianças vão levar Jesus para aqueles que serão as crianças do tempo deles. Mas tudo tem que começar hoje. Tudo tem que começar hoje. É hoje que nós estamos junto com os pais de Jesus naquela caminhada voltando de viagem, naquele aglomerado de pessoas, onde um casal perdeu um filho adolescente, mas não é um filho qualquer, é Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar. Então nessa noite, eu quero orar por você, porque é hoje que tem que começar. Eu te convido a baixar tua cabeça, fechar teus olhos, e eu quero te convidar a um compromisso nessa hora, um compromisso pelas gerações. Aos mais velhos, você que é pai, mãe, ou que você já está numa fase em que você olha para os adolescentes e jovens e tem eles como filhos, ainda que você nem tenha filhos. A você, vovô, vovó, que olha para os netos e olha para os adolescentes e sente como se eles fossem teus netos. Eu quero pedir também para os jovens, para os adolescentes, que olham para gerações passadas e às vezes não tem paciência. Eu quero pedir para você nessa noite assumir um compromisso com as gerações. É algo que tem que acontecer em via de mão dupla. Tem que todos se envolverem nisso. Então, se você entende que esse desafio não é só para o pastor Léo, não é só para os pastores de adolescentes, jovens, não é só para quem cuida da terceira idade, não é somente para os líderes, mas é para a igreja do Senhor. Eu te convido a assumir esse compromisso, fazendo um sinal, ficando de pé nessa hora, porque eu quero orar por você. Se você quer se comprometer com as gerações, fica de pé agora, é hoje. Hoje é o dia da gente começar a fazer algo totalmente diferente, da gente enxergar com diferença. Jovens, adolescentes, é para vocês também, isso, é para vocês também, é um compromisso, tem que começar em nós, foi necessário os pais de Jesus fazerem a parte deles, foi necessário Jesus fazer a parte dele, todos tiveram sua parte. Deus amado, Pai, o Senhor sabe, Deus, o quanto esse compromisso pode até ser pesado de repente nessa noite, ó Pai. Mas eu sei, Deus, que esse compromisso vem do Senhor, ó Pai. O Senhor é o mais interessado, Senhor Deus, a que Tua palavra, o Teu Evangelho seja conhecido de geração após geração. O Senhor é o maior interessado, Senhor Deus, que essa igreja, Senhor Deus, completando 60 anos, complete 120 com outras gerações aqui, ó Pai. Mas na dependência do Senhor, obedecendo ao Senhor, pregando o Evangelho do Senhor, ó Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor Deus, que cada um desses agora, ó Pai, assumindo esse compromisso, ficando de pé, Senhor Deus, sejam instruídos, capacitados, Senhor Deus, pela ação do Teu Santo Espírito, ó Pai, que Ele revele a Tua vontade, Senhor Deus, que cada um, ó Pai, possa orar, sim, pela outra geração. Que esse compromisso comece, Senhor Deus, na busca pela espiritualidade geracional, para vir depois o diálogo, o reencontro, Senhor Deus, para finalmente, ó Pai, a gente desenvolver mais e mais esse amor, Senhor Deus. Então nos abençoa como igreja do Senhor, fala, Senhor Deus, a cada um aqui, ó Pai, e abençoa as futuras gerações, as antigas gerações, as presentes gerações, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Você que ficou de pé, eu quero te convidar a assumir um compromisso essa semana.
escolha alguém da outra geração, para orar por essa pessoa, uma só, escolha alguém. De repente essa pessoa está aqui na frente cantando, de repente essa pessoa está aí sentada, de repente essa pessoa é da sua casa e nem veio para o culto hoje, independente da idade. Assuma o compromisso de orar por uma pessoa de outra geração que não é a sua. Que Deus abençoe.